E aí, pessoal, como vocês têm passado? Então, nós entramos oficialmente no nosso segundo bimestre agora e vamos acompanhando da melhor maneira como a gente puder, né? Enquanto a gente não volta a se ver presencialmente em sala de aula, a gente vai continuar com essas aulas online gravadas e vai ter uma pequena diferença do que a gente fez no fim do bimestre passado, que a gente estava tudo tentando se organizar, né? Arrumar a casa e tal. Mas, como o Diego falou para vocês, ele postou um vídeo no Facebook, vai acontecer da seguinte maneira. E em filosofia, como a gente só tem uma aula, então em uma semana a gente vai ter uma videoaula, assim, eu conversando com vocês por vídeo. Vocês assistem, fazem anotações do tema, dos conceitos, das informações que eu passo para vocês e anotem também as dúvidas que vocês tiverem, tá? Dúvidas, comentários, questionamentos, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês anotam sobre esse vídeo. E aí na semana seguinte a gente vai ter um horário marcado para fazer uma chamada de vídeo online, ao vivo, em tempo real, para a gente conversar, para vocês tirarem essas dúvidas, fazerem os seus comentários, para a gente manter um contato. E para vocês poderem se falar também, porque a gente vai estar todo mundo na mesma sala, no plural lá no Hangouts. Para a gente começar, para a gente iniciar esse segundo bimestre, a gente vai... Vocês lembram o que a gente falou sobre o tempo na nossa primeira aula lá atrás? A historinha da menina no acampamento e tal? O sentido da coisa, o tema de fundo por trás daquela historinha é o tempo e a nossa relação com o tempo. O que é o tempo e como que a gente vê o tempo, como a gente percebe o tempo, como a gente trabalha com o tempo. Essas questões sobre o tempo, essas indagações sobre o tempo, essa concepção do tempo, uma ideia geral de tempo, ela é anterior à própria filosofia. Antes de surgir um questionamento racional acerca do mundo e das coisas, quer dizer, na realidade, eu devo ter comentado com vocês, desde a antiguidade, desde a pré-história, na realidade, né, antes da antiguidade, o ser humano, desde tempos imemoriais, a gente tem registros que o ser humano ele se questiona sobre a natureza do mundo, sobre a organização do mundo, sobre a origem do universo, sobre o sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui, para que são feitas as coisas, o que é a vida, o que é o tempo, o que é... Sabe? E antes do surgimento da filosofia, que buscava explicações racionais para todas essas perguntas já existiam e as respostas a elas eram buscadas ou eram encontradas de alguma maneira na mitologia, numa explicação mitológica, fantasiosa, que buscava as respostas para essas perguntas numa explicação sobrenatural, geralmente recorriam à vontade dos deuses que criaram e organizaram o universo da maneira como ele é e as relações sociais da maneira como elas são. Então, antes do surgimento da filosofia, o mundo era explicado pela mitologia. E como, bom, pela nossa tradição eurocêntrica de ensino, e a gente vai definir arbitrariamente que quer dizer, não completamente arbitrariamente, mas a gente vai adotar uma teoria, um posicionamento que a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga, mais ou menos no século VI a.C., e lá, naquele lugar, naquele mundo especificamente, a mitologia grega já considerava essa ideia de tempo. O primeiro deus que aparece, e eu vou tomar a liberdade de mencionar, de fazer ou refazer um percurso que eu vi numa palestra muito bacana que falava sobre o tempo. Então, essa disposição dos assuntos não é originalmente minha, eu não inventei essa ordem de exposição, mas eu acho que ela é bastante didática e eu tenho que tomar cuidado com o tempo que eu tenho para falar com vocês, com a extensão de tempo que eu tenho para expor essa aula para vocês, para ela não ficar muito curta, né, para a gente sair do raso no qual estávamos no início do bimestre passado, mas também não ficar muito extensa, porque perde um pouco do sentido aqui com vocês. A ideia nesse bimestre é fazer vídeos mais curtos e a gente ir trabalhando os nossos temas
em pequenos pedaços, né? A gente vai vendo um assuntinho por vez, para ficar mais fácil, mais palatável para vocês irem estudando uma coisinha por vez e entender direito os conceitos de cada aula especificamente, para não ter um monte de informação de uma vez só e vocês ficarem perdidos em meio a isso tudo. Então vamos lá. Na mitologia grega, então, o primeiro deus, a primeira entidade, o primeiro ser que surge é o caos. É um precipício, uma queda sem fim. O segundo deus que se apresenta é Gaia, a terra, um chão, é o fim da queda. É finalmente um lugar em que a gente, ou que as coisas, as pessoas, elas podem estar, pisar, é um substrato, é algo no qual a gente pode se apoiar, é o que dá algum suporte à existência. Porque na queda sem fim do caos, nada subsiste, né? Nada, não tem um ponto de referência fixo, não tem nada em que se agarrar. Então, o segundo ser que surge é Gaia, que interrompe a queda constante e sem fim do caos. O terceiro deus que aparece é o Tártaro, é o submundo. O quarto deus é o Eros, que é a energia vital que concede ou que permite tudo que é vivo viver. E depois surge Urano. Urano é Netuno para os romanos, é o deus do céu, ou é a imagem divina, é a divindade que a gente identifica com o céu. Mas esse Urano, quando ele surge como uma membrana, como uma capa que cobre a Terra. E isso não é exatamente uma historinha para criança, então eu vou tentar tornar isso o mais didático e simples possível. Então, essa capa que cobria a Terra, ela copulava com a Terra, só que essa capa ficava grudada na Terra. Então, Gaia engravidava de Urano, mas não podia parir para fora, então ela paria para dentro dela mesma, o que era bastante desconfortável, bastante incômodo para ela e para os filhos, né, que eram paridos. Até que, eventualmente, teve um dos filhos de Gaia com Urano, que se rebelou e meio que lutou contra o pai, e aí expulsou Urano, que se desprendeu de Gaia, da Terra, e se afastou e subiu para onde ele está hoje, que é o céu. Então, quando Urano se desprendeu de Gaia, criou um espaço aqui, um vácuo, que é o espaço no qual pôde se dar a existência. Esse filho que se rebelou e expulsou Urano é Cronos, é o tempo. Então, junto com o tempo, surge o espaço. E a história, como vocês devem ter visto, a nossa história, ela não pode prescindir de 3 grandes fundamentos, que é o ser humano, o espaço e o tempo. Então, o espaço e o tempo eles surgem ao mesmo tempo, simultaneamente, vamos dizer. Pelo menos na filosofia grega antiga, né? Que explicava o surgimento do mundo de maneira sobrenatural. Por que dizer tudo isso? Quer dizer que graças a Cronos, graças ao tempo, a vida foi possível dentro de um espaço. Já na antiguidade, então, existia essa ideia de dualidade do eterno e do temporal. Antes de Cronos, antes do tempo, tinha a eternidade. Depois do tempo, tem o que é temporal. Então, o que é o tempo e o que é a eternidade? O tempo é o que não é eterno. Pode parecer confuso ou óbvio ou redundante, mas tem muitas coisas que a gente define justamente pelos seus opostos. Tem um cara específico que vai falar disso e a gente já vai chegar lá. Então, a eternidade é o que não tem tempo, é o que está fora do tempo, é o que tem um tempo de duração indefinida, é algo que nunca acaba, que nunca começou e nunca tem fim. O tempo é o que não é eterno, é o que tem uma duração definida, é o que tem uma duração circunscrita no próprio tempo. Então, o tempo é o que não é eterno, tá? A gente parte desse princípio. No início da filosofia, lá no século VI a.C., com os primeiros filósofos, surgem as cosmologias, que eram tentativas de responder aquelas mesmas perguntas que a humanidade sempre se fez, mas sem recorrer ao mito, sem recorrer aos deuses, sem recorrer a forças ou verdades sobrenaturais,
e proceder a essas explicações única e exclusivamente através da razão. E nessas cosmologias, o tempo sempre aparece ligado à ideia de mudança, de transformação. Então, o tempo é igual a mudanças. Sem o tempo, não há transformação. Inclusive, em história, de novo, a gente estuda as transformações do ser humano num determinado espaço ao longo do tempo. Então, o tempo pressupõe transformações. Começando pelo Platão, lá com os gregos antigos, que vem depois do Sócrates, a gente vai estudar melhor isso aí mais pra frente. Então eu vou só passar por cima para talvez deixar uma linha do tempo mais ou menos inteligível o avanço dessa elaboração, dessa teorização sobre o tempo. O Platão, ele considerava essa dualidade de eternidade e temporalidade, um tempo que é circunscrito ao nosso mundo, à nossa realidade, à nossa materialidade que acaba, que é finito, e ele considerava um tempo que está além da nossa materialidade, além do nosso próprio corpo, um tempo que não acaba, que não termina. Para ele é o tempo da alma, o tempo do mundo das ideias, do mundo perfeito, que é como se fosse um mundo original, e o nosso mundo, a nossa realidade no qual a gente vive, é só uma cópia desse mundo das ideias. É uma reprodução imperfeita, deturpada do mundo das ideias, que é perfeito, é ideal, é eterno. E o Platão, ele é muito conhecido por essa teoria dualista dele. Então, para o Platão, existem duas realidades, a realidade do corpo e a realidade da alma. O ser humano abriga, então, essas duas em si, o que causa a confusão conceitual que a gente tem para lidar com o tempo na nossa realidade, no nosso mundo. Porque o ser humano abriga a temporalidade, que é imanente ao nosso corpo humano, e a eternidade também, que é característica da alma, porque a gente é composto por corpo e por alma. Então a gente meio que mistura esses dois tempos. O Aristóteles, que veio depois do Platão, ele vai dizer que o tempo só existe porque ele se opõe à eternidade. Foi que eu comecei falando lá. E a eternidade só existe em oposição ao tempo. Tal qual, tem alguns conceitos que a gente não consegue definir em absoluto. Por exemplo, o norte não existe independente de qualquer outra coisa. O norte existe em relação a um ponto de referência. O norte existe em relação ao sul. O oeste existe em relação ao leste. O frio existe em relação ao calor. A morte existe em relação à vida. Então, a gente considera a realidade do tempo em oposição à eternidade. E o nosso conceito de eternidade se opõe, então, ao conceito de tempo. Ainda que isso não nos responda nada, que isso não nos dê certeza de nada, a gente vai conceituando essas coisas para poder trabalhar com essas ideias na nossa cabeça. Só que o Aristóteles ele chega a um problema insolúvel a respeito do tempo. Ele vai pensando, até que ele chega num beco sem saída, um negócio que ele não consegue resolver, um negócio que ele não consegue entender de jeito nenhum, um negócio que não tem explicação racional, não tem lógica a respeito do tempo. Qual que é o problema com o tempo? No tempo, os instantes, eles não podem coexistir, certo? Um instante, ele não pode ocupar o mesmo tempo que um outro. Cada instante existe separado do outro no tempo, certo? Numa linha do tempo, os instantes, eles se sucedem uns aos outros e nunca estão dois instantes do mesmo instante. Senão, eles não seriam. Cada instante é independente, individual, único e numa sequência. Então, a definição de instante é a exclusão de todos os outros instantes. Só que, para um instante suceder o outro, para uma coisa aplacar a outra e deixá-la para trás, ela tem que entrar em contato com essa coisa mesma. E não tem como um instante entrar em contato com o instante anterior. Então, como é que o tempo se sucede? Como é que um instante deixa o outro para trás? E isso nos leva a um outro problema. Porque para o tempo passar, os instantes têm que se suceder, certo? Se um instante permanece, ele não passa. Se ele não passa, ele é eterno. E a eternidade é um tempo sem limite de duração. A eternidade é o que está fora do tempo. E o tempo é o que não é eterno. Então, se o tempo é o que não é eterno, e se um instante que não passa, ele é a própria eternidade, e um instante
para passar tem que entrar em contato com o instante seguinte, isso é impossível, a gente tem nenhum problema, né? Porque o tempo passa. O tempo não é eternidade. O tempo é justamente o que não é eterno. Eu poderia ficar repetindo e repisando essas mesmas coisas, mas eu vou deixar para vocês pensarem. Se vocês precisarem assistir esse trecho de vídeo de novo, assistam esse trecho do vídeo de novo. Se tiver muito difícil de entender, a gente conversa na semana que vem, mas guardem essa informação. Fica pior ainda, fica pior. A gente passa pelo Epicuro ainda com os filósofos, com os gregos antigos. Eu só quero conversar com vocês alguma coisa sobre o Santo Agostinho para poder encerrar essa aula, porque ele talvez foi o principal filósofo a falar sobre o tempo. É óbvio que a gente não vai dar conta de toda a reflexão filosófica a respeito do tempo em 15, 20 minutos, é óbvio, é óbvio. Na verdade, eu fiz uma seleção de conceitos para passar para vocês, para que vocês possam trabalhar e desenvolver esses conceitos e, na verdade, pensar na sua própria relação com o tempo, na maneira como a gente lida com o tempo. E aí, talvez o Santo Agostinho, eu não sei se ele vai fazer mais sentido ou menos sentido para vocês num primeiro momento, mas depois pode ter certeza, vocês vão entender o que ele está falando. Vocês vão entender o que ele está falando. O Santo Agostinho, ele já está inserido na Idade Média, então depois de todos esses filósofos da Grécia Antiga, e depois de muitos e muitos e muitos anos de elaboração filosófica a respeito do tempo. E até então, ninguém tinha chegado a nenhuma certeza sobre o tempo. O que é o tempo? Mesmo hoje, esse debate continua em aberto e tem elaborações fantásticas sobre isso. E é triste que a gente não vai poder esgotar toda essa discussão porque nós não temos tempo hábil para isso. Mas, enfim, Santo Agostinho, ele, pelo menos, ele descobriu, ou ele pensa ter descoberto, por que a gente não pode saber o que é o tempo. Por que a gente não consegue descobrir o que é o tempo? Por que a gente não consegue definir o tempo? Por que a gente não consegue perceber o tempo como uma coisa simples e dado aos nossos sentidos como algo natural? Porque a gente está dentro dele. A gente não pode saber nada sobre o tempo porque a gente está imerso no próprio tempo. É como um ponteiro do relógio querer dizer as horas no relógio. Ele não consegue, porque ele está dentro do próprio, entendeu? Só o eterno pode saber o que é a temporalidade, porque ele está fora dela. A gente que está dentro dela não pode dizer nada sobre ela, porque a gente não consegue ver, não consegue perceber a totalidade da coisa. É necessário um afastamento do objeto de estudo para que se tenha dele um panorama, uma perspectiva, uma visão geral da coisa. Sobre a nossa percepção corrente dessa divisão do tempo em passado, presente e futuro, ele também levanta um problema sobre a natureza de cada um desses tempos, do passado, presente e do futuro. O que é cada uma dessas coisas e o que é o tempo, portanto. O problema do tempo, desse tempo passado, presente e futuro, é que a gente só vive impreterivelmente no presente, né? Tudo que a gente faz é no presente. A gente não tem alcance sobre o passado nem sobre o futuro. Tudo que a gente faz é no presente, né? A gente não consegue mudar nem o passado nem o futuro e tudo que a gente faz é circunscrito nesse instante que está sempre passando, né? Nesse tempo que está sempre... nesses instantes que se sucedem impreterivelmente, inexoravelmente, rumo a esse pretenso futuro que também não existe, que a gente não tem alcance sobre ele. Mas o passado, como a gente não tem alcance sobre ele, nada acontece no passado. O passado não tem existência material. O passado não é nada. O passado não existe. Da mesma maneira, o futuro. A gente não alcança o futuro. A gente não pode fazer nada no futuro. O futuro não nos diz nada. A gente não vive no futuro. O futuro não tem existência material. Nada acontece no futuro. Então o futuro não existe. O futuro não é. Nos resta o presente. Só que o presente, ele também não é. Porque se ele fosse, ele permaneceria.
E se ele permanece, ele não é tempo, ele é eterno, né? O presente, para ser tempo, ele precisa deixar de ser e se transformar em passado. Percebe? Dessa maneira, para que o tempo seja, aliás, para que o presente seja, ele não pode ser. Ele tem que deixar de ser. Ele tem que virar passado. Porque se o presente é, ele tem que continuar presente, né? Só que se ele continua presente, então ele se torna eterno. E ele não é tempo. Então o presente não é tempo para essa lógica do Santo Agostinho. Então, para o presente ser tempo, ele tem que deixar de ser presente e virar passado. Então ele já não é mais, não é? Então o passado não existe, o futuro não existe e o presente também não existe. E agora, o que é o tempo? O que é o tempo? Se o tempo não é nem o passado, nem o presente, nem o futuro. De qualquer forma, o presente ele é uma coisa que pode virar passado. Então, isso me permite aceitá-lo como um deixar de ser. E isso já me basta para minha teorização filosófica a respeito do tempo. Eu sei que o tempo, o presente é uma coisa que pode deixar de ser. É algo que pode vir a ser, é um constante devir que vai ser bastante teorizado. A gente vai falar desse devir mais lá na frente. Então, a partir desse presente que deixa de ser, surgem 3 novas categorias de tempo, que a gente falou muito brevemente, inauguramos nas nossas primeiras aulas. Quais são essas 3 categorias de tempo? Um passado presentificado que deixa de ser, um presente presentificado que deixa de ser e um futuro presentificado que deixa de ser. Como assim? O passado é uma forma de presente. É o presente quando a gente lembra, ou é presente quando a gente lembra dele. É uma reconstrução da memória operada no presente. Dessa forma, o passado é tão presente como qualquer presente. O passado é memória, e a memória é produção intelectual ou intelectiva no presente. Nesse presente que está sempre deixando de ser e virando passado. O futuro, de igual maneira, é presente quando a gente pensa sobre ele, quando a gente antecipa, quando a gente projeta, quando a gente espera, quando a gente almeja, né? Então o futuro é também um presente como qualquer outro. É um futuro presentificado que deixa de ser, porque passa. E vira presente, e vira passado. Dessa maneira a gente tem o passado no presente, o presente no presente e o futuro no presente. E isso então explica aquele conceito que eu só inseri nas nossas primeiras conversas no bimestre passado. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro do que eu só dar isso como um dado para vocês. Só que o Santo Agostinho vai além, né? A gente tem mais um problema. É que esses 3 tempos eles só existem para as pessoas. Para o mundo, para a natureza, nada disso conta. Os animais, as plantas, as árvores, a chuva, os rios, as pedras, as coisas, nada disso interessa para eles. Porque não há consciência do tempo, ou dessa passagem do tempo, ou de todo esse sentido do tempo, ou falta de sentido, que a gente não consegue encontrar no tempo, não consegue fixar uma verdade para o tempo. No mundo, só existe a instantaneidade do real, esse presente que está sempre virando passado. É o tempo do relógio, o tempo do cronômetro, o tempo dos segundos. Na natureza, no mundo, as coisas não duram, nada tem permanência. Tudo está sempre passando. Então, essa temporalidade, esses 3 tempos que o Santo Agostinho vai falar, é uma temporalidade da alma e não do mundo. Então, ele vai dizer que a gente tem o tempo do mundo e o tempo da alma. No mundo, nada dura, como eu falei. O tempo do mundo é o tempo do relógio, do cronômetro, dos segundos, é o tempo do deixar de ser, que sempre passa, impreterivelmente, ele sempre passa. O tempo da alma, por outro lado, ele é regido por uma lógica própria da humanidade. E no tempo da alma, as coisas duram. A gente consegue fixar sentimentos ou sensações que se estendem para além do tempo, puramente que as coisas duram, né? A gente é afetado por coisas que a gente carrega, a gente sente alegria ou tristeza, ou rancor, ou mágoa, ou felicidade, júbilo, por coisas que já estão no passado, já ficaram no passado. Mas
elas se manifestam no presente também. Ou a esperança, a fé em alguma coisa, tá num tempo futuro que interfere no nosso presente também. Então, é o futuro no presente. Então a gente vai dizer que o tempo do mundo ele é rígido, inflexível, sem mudança, sem alteração. Ele está sempre, quer dizer, com uma regra que não tem nenhuma maleabilidade, uma regra que não dá para virar, não dá para mudar, não dá para aumentar um pouco mais, diminuir um pouco mais. O tempo do mundo ele é sempre o mesmo, ele está sempre passando na mesma velocidade, fugaz, que não dá para pegar, não dá para segurar o tempo do mundo. O tempo da alma, por outro lado, ele é fluido. A gente pode avançar, retroceder, andar mais rápido, mais devagar, se alongar no tempo, se demorar nele. A gente podia fazer tipo um bimestre só para falar do tempo e a gente não ia falar sobre tudo que tem para falar sobre o tempo. Então, essa aula termina aqui. Até para a gente não se alongar em elaborações, em elucubrações muito profundas e ficar difícil de tragar, difícil de engolir. Então é aquela coisa que eu já falei antes, anotem as perguntas, anotem as dúvidas e a gente conversa na semana que vem, se der tudo muito certo. E aí vocês me falem, tá? Contem pra mim, contem pra gente, falem com a escola se isso tá funcionando pra vocês, se tá dando certo, tá bom? E é isso aí, a gente vai se falando.